Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 10ª palestra do Seminário de Álgebra de 2022. Hoje temos o professor Felipe Augusto Alves de Oliveira, que trabalha no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo hoje que ele se formou junto com o professor Josimar em Brasília, né? Então, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o convite. Ele vai falar sobre a constante... como se pronuncia? Erdős-Ginzburg-Eszév. A constante Erdős-Ginzburg-Eszév ponderada para P grupos de posto 2. Obrigado, professor. Pode falar. Uma boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ali o professor Vitor pelo convite. Me sinto muito honrado de participar desse programa de seminários. Bom, primeiro, continuando a minha apresentação, só porque meu orientador de mestrado está presente, o professor Abílio. Fiz mestrado. Eu sou natural da cidade de Viçosa, né, de Viçosa, em Minas, e fiz minha graduação e mestrado na UFV. E em 2014 iniciei meu doutorado na Universidade de Brasília junto com o colega Josimar, né, e vocês conhecem. Eu sou da álgebra / teoria dos números, né, então sempre, desde o mestrado, eu estou nessa área. E eu vou falar um pouco sobre a constante de Erdős-Ginzburg-Eszév, ponderada especificamente, né, ponderada para grupos de posto 2. Como acredito que assim, o público como é que eu vou dizer, não é bem específico da área, principalmente de conhecer problemas de soma zeros, né? Então eu vou tentar fazer uma introdução bem maior, né, para explicar direitinho o que é, como se iniciou essa área de estudos, né? Então, eu vou apresentar algumas dos principais acontecimentos históricos, né, inicialmente. A primeira pergunta que a gente pode se fazer dessa área de soma zero, né, seria se eu tenho um n inteiro positivo qualquer, né, qual seria o valor de t na sequência de inteiros x1, x2, xt, né, ou seja, ter o tamanho da sequência. Qual é o tamanho desse t de forma que a gente possa escolher n deles cuja soma seja um número divisível por n, né? Agora eu vou colocar aqui o resultado do Paul Erdős, do Abraham Ginzburg e do Abraham Eszév, que vai deixar um pouco mais claro a ideia dessa pergunta, né? Os problemas de soma zero eles tiveram início ali em 1961, quando Paul Erdős, Abraham Ginzburg e Abraham Eszév eles demonstraram o seguinte resultado. Se eu tiver qualquer sequência de inteiros de tamanho 2n menos 1, eu consigo sempre n deles cuja soma é um número múltiplo de n, né? Vou trazer um exemplo aqui para deixar mais claro o que eu estou falando. Se eu pegar n igual a 4, e eu pegar uma sequência qualquer de tamanho 2n menos 1, ou seja, 7 elementos, eu vou sempre conseguir 4 deles, cuja soma dá um múltiplo de 4. Né? Então, ali nesse exemplo, tem os números menos 5, 0, 1, 7, menos 15, 8 e menos 11. E aí eu escolho ali o menos 5, o 1, o 7 e o menos 11, cuja soma dá 8, né? Que é 2 vezes 4. É óbvio que essa soma não é única, eu posso escolher outro, provavelmente eu posso escolher outros números dessa mesma sequência, cuja soma dê um múltiplo de 4, mas o importante é que, se eu tiver 7 elementos, eu consigo 4 deles, cuja soma dá um múltiplo de 4. Esse problema ele
assim, ele é um problema clássico, né, da teoria aditiva dos números, né? A demonstração é bem intuitiva, usando ali o princípio da casa dos pombos, né? E ele é muito melhor visualizado se a gente pensar nas classes residuais, por exemplo, nesse exemplo que eu estou tratando aqui, em Z4, né? Se eu estiver pensando na classe, no grupo Z4 ali, né, e pensar nas classes residuais, eu vou sempre... O que está dizendo o teorema? Ele está dizendo que se eu escolher 4 elementos, desculpa, se eu tiver uma lista de 7 elementos de Z4, eu sempre consigo escolher 4 cuja soma dá 0, ou seja, dá o 0 barra, né? Dá o 0 de Z4. Então, por isso, né, o nome soma 0, né? E além do problema direto, né, que é achar esse tamanho da sequência mínimo para achar a soma 0, existe o problema inverso também, que é o problema de pensar o seguinte: eu posso criar uma sequência, né, de 2n menos 2, né, elementos que não atende essa propriedade, né? Por exemplo, se eu pegar a sequência que tem 0 repetidos n menos uma vezes e o 1 repetido n menos uma vezes. Independente da forma de eu escolher n elementos dessa sequência, eu nunca consigo escrever a soma dando 0, né? É claro que esse 1 que está aparecendo nessa sequência, cada um desses 1s aí, eu posso substituir esses 1s por qualquer unidade ali qualquer representante do grupo das unidades de Zn, né? Basta eu pegar, por exemplo, então, um número que tem MDC dele com n igual a 1, né? Qualquer número coprimo com n. Então, eu conseguiria criar um novo exemplo de uma sequência de tamanho 2n menos 2 que não tem nenhuma soma zero ali, né? Vamos pensar assim, ali em Zn, né? Então, esse é o que a gente chama... Essa é um exemplo do que a gente chama de sequência extrema. É uma sequência de tamanho máximo que não tem subsequência nenhuma de tamanho n com soma zero, né? Então, essa é o que a gente pode chamar de sequência livre, sequência extrema livre de soma zeros, né? E aí, motivados pelo teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, definimos a sequência, a constante E de n, né? Que é E de n específica ali para o caso dos inteiros, né? Que é o menor inteiro t, tal que cada sequência de t elementos contém n inteiros que somados geram um múltiplo de n, né? Então, basicamente, a constante define esse menor tamanho da sequência. Agora, generalizando, né, a ideia do teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, ao invés da gente tratar em inteiros, como a gente como eu já falei ali, que a gente pode pegar esse problema e levar, por exemplo, para os grupos ali, para o Zn, né? Então, eu posso generalizar essa ideia para um grupo G aditivo, representado na forma aditiva, né? Desde que ele seja abeliano e finito. Dado um número positivo T, definimos a sequência de... Primeiro, vou dar algumas definições, né? Vou definir a sequência de comprimento T de elementos pertencentes a G dessa forma. Ou eu posso representar ela através de uma sequência ali entre parênteses, né? De uma T-upla ali, né? Ou eu posso representar essa sequência na forma de produtos também, tá? Um produto... A ideia de escrever o grupo aditivo é para que, às vezes, eu possa usar essa ideia de produto para descrever a sequência. A gente define também uma subsequência da sequência S, né? Que seria um conjunto de índices dentro daquele 1, 2 até T, né? E a gente pode escrever que a sequência T divide a sequência S, né? Para dizer que é uma subsequência. Então, os índices I1, I2 e K
forma um subconjunto de 1, 2 até T, né? Além disso, a gente chama a sequência S de soma zero em G, se a soma dos elementos da sequência é o zero de G, né? Nesse caso aí, é o neutro aditivo de G, né? Então, dado um grupo aditivo, né, escrito na forma aditiva, abeliano finito, a gente vai definir a constante S de G, tá? A constante S de G é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência de L elementos de G contém uma subsequência de soma zero de comprimento expoente do grupo G, né? Como no caso do grupo finito ali, o Zn, né? O grupo das classes residuais módulo N, o expoente é a própria ordem, né? Então, por isso que, no caso de Zn, o expoente é o próprio N, né? Então, é por isso que a gente... essa constante aqui, ela vai generalizar o teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, certo? E aí a gente pode reescrever o teorema de Erdős-Gisburg-Ziev da seguinte maneira. Se eu tenho N inteiro positivo, e seja Zn o grupo das classes residuais módulo N, o S de Zn, o que ele está querendo dizer? Que é 2N menos 1. E, além disso, o problema inverso, né, que é as sequências de comprimento 2N menos 2 em Zn, que não contém uma subsequência de soma zero de comprimento N, apresenta exatamente dois termos distintos de Zn, onde cada um se repete N menos uma vezes, tá? Enfim, essa parte 2 aí, ela não está especificada naquele exemplo de zeros e uns que eu dei anteriormente, né? Isso é um outro resultado que eu precisaria colocar, mas, enfim, ele já está definido, porque no final das contas, esse teorema, a parte 2, ele já classifica ali todas as sequências extremas, né? É isso que esse teorema faz na parte 2 ali. Depois disso, depois do Paul Erdős, dos três autores, né, terem lançado essa nova ideia de algumas pessoas terem pensado em algumas generalizações, eles propuseram, esses autores aí, Bayen, Erdős e Davenport, propuseram um problema cuja resolução se resumia em determinar o valor do menor inteiro positivo, tal que cada sequência sobre um grupo aditivo G de comprimento maior ou igual a L contém uma subsequência de soma zero sem restrições para o comprimento da subsequência. Ou seja, agora eu estou procurando soma zeros não necessariamente de tamanho N. Eu posso ter soma zeros de qualquer tamanho. Essa nova constante, ela passou a ser chamada de constante de Davenport, certo? E aí, eu lanço o teorema 2, né, que é o dado inteiro N positivo, definimos D de Zn, né, que é a constante de Davenport especificamente para o grupo Zn, dando valor N, né? E, além disso, o conjunto de todas as sequências de comprimento N-1 livres de subsequências de soma zero é formado apenas por sequências que têm apenas um elemento invertível em Zn, que se repete N-1 vezes. Por exemplo, se eu estou em Z10, né, por exemplo, eu posso pegar qualquer sequência que tenha tamanho 10 e sempre dentro dela vai aparecer alguma soma zero de qualquer tamanho, né? Ou seja, ou aparece um desses elementos sendo zero, ou aparece dois elementos que a soma deles dá zero, ou aparece três elementos que a soma deles dá zero, e assim por diante, né? Agora tem uma sequência de 9 elementos que não possui zero, que é, por exemplo, 1 repetido 9 vezes, né? Então, a constante da Davenport ali, ela tem exatamente esse valor, e qualquer elemento invertível repetido 9 vezes é um exemplo de sequência extrema, né? E esse resultado... mas por que a constante da Davenport vale N? Com algumas considerações bem simples, isso vira basicamente um corolário do teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, tá?
Basta meio que completar zeros na sequência que a gente consegue usar o teorema de Erdős-Ginsburg-Ziev para demonstrar esse teorema 2, tá? Agora vamos apresentar a nova constante, né? Que é uma generalização da constante da Davenport agora, que é a constante eta. A constante eta de G é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência sobre G de comprimento L contém uma subsequência de soma zero de comprimento menor ou igual ao expoente de G. Ou seja, o tamanho da subsequência de soma zero ela continua livre, mas agora ele precisa ser menor do que o expoente de G. Se aparecer maior do que o expoente de G, beleza, mas não pensando nas sequências livres, né? Mas menor não pode. Após a análise de vários casos particulares, né? Gall conjecturou em 2003 que a gente tem a seguinte relação: S de G é igual a eta de G mais o expoente do grupo menos 1. Essa conjectura ela é válida para qualquer G abeliano finito, tá? E essa conjectura ficou conhecida como conjectura de Gall. Bom, agora... E aí eu vou apresentar alguns resultados, assim, só sobre a constante da Davenport aqui, que são bem fortes, assim, bem marcantes na história, que são resultados de Olson, né, de 68, em que ele olha para a constante da Davenport e calcula ali para alguns P-grupos, né, são 2 artigos, né, do mesmo ano, mas são 2 artigos, e ele apresenta esses resultados ali para esses grupos, tá? Agora eu vou entrar porque até o momento eu só falei das constantes de Erdős-Ginsburg-Ziev, de Davenport e tal, mas eu só falei para as constantes que a gente chama de sem peso ou não ponderadas, né? E agora eu vou definir uma nova forma de chegar no zero dentro desses grupos. Eu vou pegar o G, né, sendo um grupo abeliano finito, de ordem M, e agora expoente N, né? Como podemos considerar G como um Z-módulo, dados um conjunto A contido em Z e essa sequência S ali de L elementos, se existe um conjunto de pesos ali, né, A1, A2, AL em A, nesse conjunto de inteiros, né, tal que A1x1 mais A2x2 mais ALxL é igual a zero, que é o neutro aditivo de Z, de G, né? Então, a gente vai dizer que S é uma sequência de soma zero aponderada. E o conjunto A é o conjunto dos pesos, né, dessa sequência. E aí, agora, o que a gente vai fazer é definir as constantes que a gente já tinha definido anteriormente. A gente vai definir essas constantes com peso agora, né? E se a gente escolhe um A e um determinado conjunto A de pesos e a gente passa a procurar zeros para essas subsequências, né? Com pesos em A, né? É óbvio que, assim, intuitivamente a gente acredita que a gente vai chegar no zero mais rápido, né? Então, essas constantes vão ter valores normalmente menores do que as constantes sem peso. Pelo menos é uma intuição inicial, né? SA de G, então, é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência sobre G de comprimento L contém uma subsequência de soma zero aponderada de comprimento N. N é o expoente do G, né? Como a gente já tinha falado. E o eta de A é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência sobre G de comprimento L contém uma subsequência de soma zero aponderada de comprimento menor ou igual a N, né? Que é menor ou igual ao expoente, certo? Aí, após definir essas duas constantes, a gente ainda tem, né, uma generalização daquela conjectura de Gall, né? Que é, será que a gente, mesmo para grupos abelianos finitos, a gente ainda consegue demonstrar que SA de G é igual a eta A de G mais o expoente do grupo menos 1, né?
E aí eu vou apresentar aqui agora algumas coisas, né? Deste momento em diante, a gente vai voltar o nosso interesse para o caso em que o G é um grupo abeliano finito com expoente N e o A é um conjunto específico. O A é o conjunto dos inteiros que são coaprimos com N, né? Então, seriam as unidades, os elementos das classes que são as unidades de Zn, né? E esse vai ser o nosso conjunto dos pesos. E aí, assim, esses problemas de soma zero, pessoal, quero deixar bem claro que, assim, são problemas com muitas lacunas, né? Tem muitos problemas em aberto, tá? São problemas bem difíceis, assim. Então, a gente só tem o cálculo dessas constantes para alguns casos bem específicos. Então, eu vou apresentar aqui só basicamente os problemas que estão relacionados com o grupo que eu estou querendo, né? Que é esse conjunto específico de pesos para esses grupos abelianos finitos que eu estou apresentando aqui. Mas para as outras constantes, a gente também tem um outro grupo de resultados, né? Bem importantes também, mas assim, são cada resultadozinho desse é um artigo que demanda bastante conta, que demanda bastante empenho ali dos matemáticos, né? Então, apresentando alguns resultados, né? Esse SA de Zn, que é o N mais ômega de N, ele foi obtido ali pelo Florian Luca, né? Que ali em, acho que 2007, 2008, se não estou enganado, não lembro o ano exato agora. O SA de ZPR é P mais R, sempre que P for primo e R é um inteiro positivo menor do que P, né? SA de ZR2, eu não sei se está clara essa notação, mas aí basicamente é a soma direta ali de Z2R vezes, né? E em cima de ZPR vezes. SA, aí tem vários valores, como é que eu vou dizer, que são calculados de forma individual ali, né? SA de Z3, Z32, Z33, Z34 e assim por diante. Aí tem alguns resultados para Z4, para Z6, Z42, Z2, Z4, Z2, 2, Z4, né? E assim por diante. Acho que dá para, pela lista de resultados, dá para ver que trabalhar tem bastante, para quem tiver interesse nessa área, tem bastante serviço para fazer, né? E agora eu vou apresentar a conjectura. Peraí. Tá. Aqui eu estou falando de novo da conjectura. Desculpa, gente. Eu acho que eu me perdi na hora de consertar os slides aqui. Mas aqui eu estou falando basicamente da conjectura de Gauss, que foi já apresentada por alguns autores, né? Tá. Entendi por que eu coloquei agora. Desculpa. Porque a conjectura de Gauss, né, que a gente tinha falado cá em cima, da generalização dela, para rank 3, Lemos, Godin e Marx provaram em 2013, né, que o SA de Z3R é 2 eta A de Z3R menos 1, que é maior do que o eta A de Z3R mais 3 menos 1, que seria o que valeria para a conjectura de Gauss generalizada, que a gente tinha falado. Então, aí a gente já vê que a conjectura de Gauss generalizada, ela é falsa, né? Para ranking maior do que maior ou igual a 3, né? Então, mas a gente busca ainda saber para quais outros tipos de grupo que essa conjectura ela vale, né? Então, em 2017 e 2018, os matemáticos indianos Chintamani e Paul, eles provaram o seguinte resultado para o grupo ZP-alfa mais ZP, ou seja, é um ZP elevado a alfa ali, o P elevado a alfa é como é que eu vou dizer, a ordem do ZP, tá? Não sei se às vezes a anotação está clara para todo mundo. E soma direta com ZPS, né? Onde S é 1, 2, 1 ou 2. Tá? Em 2017, eles provaram para S igual a 1, em 2018, para S igual a 2,
né, como uma consequência, o 2 veio como uma consequência do 1, tá? E aí eles provaram que SA desse grupo é P elevado a alfa mais S, né? Todo mundo está me ouvindo, pessoal? Eu não sei se está tudo certo. Está ok. Tudo certo? Obrigado. Eu acostumado a dar aula remota, quando a gente vai dar uma palestra assim, a participação é menor, às vezes eu tenho que me preocupar se a internet não caiu. E além disso, né, Shintamani e Paul, eles classificaram as sequências extremas, que são livres de subsequência de soma zero A ponderada de comprimento SPG, né, de comprimento expoente de G. Um dos nossos objetivos, né, durante o nosso estudo foi generalizar esse resultado para ZP alfa, ZP beta, né? Ou seja, onde alfa e beta são inteiros positivos quaisquer, né? E a única coisa que a gente pede ali no início é só basicamente que o alfa é só uma reorganização para que o alfa seja maior do que o beta, tá? E aí esse é o principal teorema do estudo, que é o teorema 3. Se o P é um número primo ímpar, né, porque para 2 fica bem fácil, ZP alfa mais ZP beta é o grupo aditivo, onde alfa é maior que beta, são inteiros positivos. Então, SA de G é P elevado a alfa mais beta. Isso para o caso em que o A é aquele conjunto de pesos em que os pesos são coprimos com N, né? Coprimos com o expoente de G. E, além disso, a gente consegue pensar no seguinte, olha, imagina que eu tenho esta sequência, que é uma sequência formada por uma sequência de ZP alfa, ZP beta, tá, pessoal? São P alfa menos 1 termos iguais a 0, 0. E aí eu vou ter mais alfa, eu não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse, mas seriam os alfa próximos termos aqui, seriam 1, 0, P0, P2, 0, até P alfa menos 1, 0, tá? E depois os últimos são 0, 1, 0P até 0 P alfa beta menos 1, P beta menos 1. Essa é uma sequência de comprimento P alfa mais beta menos 1, e é fácil ver que essa sequência não possui uma subsequência de soma zero A ponderada de comprimento P elevado a alfa. Tá? Isso aí, basta a gente pensar que se a gente tivesse uma sequência desse tipo, qualquer conta ali, eu ia acabar demonstrando que 1 divide P, tá? Desculpa, que P divide 1, tá? O que é um absurdo. Então, é bem simples, com uma conta simples aí dá para a gente enxergar que a gente não consegue escrever zero como uma soma de P elevado a alfa, independente dos pesos que a gente tome, tá? E então a gente já consegue pensar que esse SA de ZP alfa, ZP beta tem que ser maior do que P elevado a alfa mais beta, né? Então, basta provar agora que ele é igual, né? Que não é maior. Pessoal, deixa eu ver só o tempo. Eu vou tentar... Eu coloquei as contas aqui da demonstração, assim, não mais resumidas, mas eu acho que vou acabar, enfim, me estendendo muito se eu começar a fazer contas. Eu peço desculpa, eu não tenho muita prática em apresentar os resultados assim, né? Mas eu vou tentar só pelo menos dar uma ideia dos resultados que a gente obteve ali no e-mail, que iriam ajudar a determinar essa demonstração. Primeiro, essa observação ela é muito importante, a gente usa ela bastante durante a demonstração, que é, se por acaso eu estou procurando soma zero A ponderada, né, com aqueles pesos sendo unidades do grupo, né? Então, a sequência S', que é U1, X1, U2, X2, UL, XL,
ela continua sendo uma sequência de soma zero se aquela sequência inicial S for uma sequência de soma zero. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou querendo construir sequências de soma zero de tamanho L, eu posso multiplicar à vontade esses elementos por pesos, desde que esses pesos sejam coprimos, né? Ou seja, desde que o I seja um elemento de A, que é o conjunto dos pesos, tá? E mais do que isso, tá? Se F é um automorfismo de G, então eu aplicar o F no S, na sequência F inteira, que seria aplicar em cada elemento ali, ela continua sendo uma sequência de soma zero aponderada, tá? Enfim, aqui é basicamente mais é só um automorfismo específico que a gente acaba usando ali, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. E esse acho que é um outro lema bem importante que resolve muito dos casos das nossas contas aqui, que é basicamente o seguinte: se eu tenho uma sequência de tamanho m mais 1, né? E eu tenho eu preciso de 4 elementos nessa sequência, independente do m, eu preciso de 4 elementos bem específicos nessa sequência S. Eu preciso de ter um elemento igual a 1, 0, o que nesse caso eu coloquei como primeiro elemento. Um outro elemento, A2, B2. Como é sequência, né, pessoal? Eu posso reorganizar a minha sequência da forma que eu quiser, né? Enfim, não tem ordem nessa sequência. Então, eu coloquei esse segundo elemento, A2, B2, como sendo um elemento onde o B2 é coprimo com P e o P divide A2, tá? E mais dois índices, I e J, né? Podendo inclusive ser I igual a J, tais que o MDC de AI e BJ sejam, o MDC deles com P seja primo, ou seja, que AI e BJ sejam coprimos com P. Então, olha só, independente do tamanho de M, eu posso, se eu tiver 4 elementos com essas características, né? Eu sempre consigo construir uma sequência de soma zero aponderada de comprimento M. Tá? Isso pode não parecer, mas é muito forte, porque eu consigo só tirar um elemento dessa sequência S. Não necessariamente vai ser 1, 0, tá? Mas pode ser que seja. Tá? Então, eu tiro um elemento dessa sequência S e ela se torna uma sequência de soma zero. É basicamente isso. Apesar de não parecer, mas esse lema é bem forte. Né? Ele é bem específico, ele precisa dos 4 elementos ali dentro. Mas com os automorfismos a gente consegue ir fazendo aparecer esses elementos. Né? Esse aqui também é um outro lema. Tá? Eu não vou passar muito por essas contas, eu vou só pelo menos dar uma ideia aqui da demonstração. Né? A gente quer pegar uma sequência S de tamanho P alfa mais P elevado a alfa mais beta, né? E quer mostrar que essa sequência possui uma subsequência de soma zero aponderada de comprimento P elevado a alfa, né? Então, basicamente o que a gente vai usar é indução, né? Como a gente já tem o caso em P alfa mais P alfa, P beta, onde o beta é igual a 2, que é demonstrado pelo Shintamani e Pou, ele já serve, como o nosso passo inicial da indução. Hipótese de indução 1, né? E aí a gente trabalha... na verdade, a gente vai precisar de 2 induções, tá? Isso aí vai aparecer mais pelo caminho. Então, a gente vai assumir que para beta maior ou igual a 3, S de A de ZP beta menos 1, isso vai ser menor do que P alfa mais beta menos 1, para qualquer que seja alfa mais beta menos 1, certo? Para mostrar que esse resultado vale para beta, a gente vai usar novamente uma indução, só que agora sobre alfa, né? Então, a gente vai partir de... a gente já está construindo uma indução sobre beta, mas agora a gente constrói uma nova indução sobre alfa, né? Então, o primeiro caso é o caso alfa igual a beta, né? Que vamos pensar assim, beta igual a 3, né?
se eu já tenho para beta igual a 2, o próximo passo é subir o beta para beta igual a 3. O primeiro passo do alfa é pegar o alfa igual a beta, porque se o alfa fosse 2, era só fazer uma reordenação ali, né, de ZP beta, ZP alfa, e aí a gente cairia de novo no caso do Chintamani e Paul. Então, eu já posso começar com o caso alfa igual a beta. E aí, a gente pega uma sequência de tamanho 2P alfa mais 2P beta, né? E aí a gente usa a hipótese de indução 1 para definir isso, para definir esse caso alfa igual a beta. A gente usa aqueles lemas, as observações, e principalmente a gente usa os automorfismos para ir criando a cara da sequência da forma como a gente quer para trabalhar com aqueles lemas, né? A gente usa a reordenação dos elementos, tá? Bastante. E aí, depois, a gente já assumindo que o resultado vale para alfa igual a beta, a gente parte para a segunda hipótese de indução, né? Que seria a indução sobre alfa, tá? Não pretendo me estender mais, aí eu já vou direto para a consequência depois disso, tá? Que seria o Teorema 4, que é onde a gente descreve todas, se vale o Teorema 3, né? Quais são as sequências extremas? Ou seja, como é que são a cara das sequências extremas, as sequências de tamanho P alfa mais beta menos 1, que não possuem nenhuma subsequência de tamanho P elevado a alfa, né? De soma zero, A ponderada, certo? E aí, essas sequências elas vão ter da seguinte maneira. Se ΔJ denota o número de termos com multiplicidade de S com ordem P elevado a J, para todo J de 1 até alfa, então S contém exatamente P alfa menos 1 termos iguais a 0, 0, né? E ΔJ de S é maior ou igual a 1 para todo J de 1 até alfa. E a somatório dos ΔJ vão ser alfa mais beta, tá? Então, a gente faz uma descrição de todas as sequências extremas. São características específicas que essas sequências extremas têm. Com essa descrição, a grande vantagem é essa. Quando a gente calcula... A gente está calculando, né, no Teorema 3, eu vou voltar aqui, a gente está calculando o valor da constante SA de G, que é aquelas que formam sequência de tamanho P elevado a alfa. Com isso, e com a descrição das sequências extremas, a gente consegue calcular a constante eta, que é aquela com tamanho menor ou igual ao expoente de G. E aí a gente consegue chegar no corolário 5, né? Que fala o seguinte, a constante eta para esse grupo, ela vai ser alfa mais beta mais 1, né? E a gente consegue também classificar as sequências extremas dessa constante eta, que é basicamente, se a gente olhar aqui, vai ser as sequências extremas da constante S sem esses zeros, sem os termos iguais a zero. 0, 0, né, na verdade. E além disso, a conjectura de Gauss, né, que é essa de A, vai ser válida para esse grupo, né? Basta a gente pensar aqui que, se a gente pensar em P alfa mais beta mais alfa mais beta mais 1, dá exatamente eta de alfa, desculpa, se a gente somar P alfa mais beta aqui, vai ser exatamente P alfa menos 1, né? Que é exatamente... Nossa, embolei tudo aqui agora, desculpa, gente. Vale essa relação aqui, né? O SA de G, que é P alfa mais beta, vai ser alfa mais beta mais 1, mais o expoente de G, que é P elevado a alfa menos 1. Esse menos 1 simplifica com mais 1 e a gente tem a igualdade, né? Opa, desculpa. E as referências bibliográficas, a gente tem aqui, ó, os dois artigos do Chintamani e Paul, né?
o artigo principal, que é o do Paul Erdős, e o artigo que a gente escreveu, o Abílio e o Emar em 2019, né, que contém esse resultado. Bom, a princípio, muito obrigado. Era isso que eu tinha a falar. Se alguém tiver alguma dúvida, se interessar por algum dos temas. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Pode falar agora. Eu vou fazer um comentário rápido. No artigo esse novo artigo do Chitamani Paul, então, eles generalizam esse resultado aí, mostrando que no ZNR, com o peso, os coprimos com N, ele consegue mostrar que vale determina o valor do S e do eta e mostra que vale a conjectura, desde que parece que o primo tem que ser maior que o primo não, desculpa, o N tem que ser maior do que R mais 1. Porque se vocês observarem naquele contra-exemplo lá, do trabalho lá com o Emar, e com o trabalho com o Emar e com o Diego, tem uma condição lá, acho que R maior do que 3, não é isso? Volta lá. Já volto ali. Da conjectura de Gauss, né? Isso, aqui contra-exemplo, que na verdade não vale com peso. Pode descer mais, lá na hora que você fala da conjectura com peso, aí. Vocês observem aí que, na verdade, essa relação aí tem que o R tem que ser maior ou igual a 3. Uhum. Que é o N aí da questão. Então, se você pegar N maior ou igual a R mais 1, seria no lugar do 3 aí eles provaram que funciona. Ou seja, esse resultado é válido para o Z3,2 e Z3,1, por exemplo. Porque aí o 3 é maior do que 2, é maior do que 1. Uhum. Então, eles, no artigo deles, eles provam isso, que quando o N é maior ou igual a R mais 1, o resultado vale para ZNR, a conjectura de Gauss. E eles determinam o valor do S e o valor do eta também no artigo. Então, ele generaliza aí, esse resultado bem mesmo. Aí, a pergunta agora, na verdade, que se faz é se você trabalhar com, por exemplo, um ZN e ZM. Aí pega o N dividindo o M, né, e trabalhar com esse grupo de rank 2 com N diferente de M para ver se você consegue alguma coisa, para depois tentar ir para o grupo geral, né? Porque eles fizeram ZNR, então se tentar o grupo geral ZN1, ZN2, tal, soma direta. Esses seriam os passos para se fazer essas contas, que não são triviais. O artigo deles, na verdade, foi publicado numa revista indiana, e não é uma revista conhecida nossa aqui, assim, de rigor na avaliação. Eu não sei, eu não li o artigo com detalhes para saber, porque quando a gente tentou fazer um rank 3 desse caso aí, foi muito difícil. A gente não conseguiu caminhar muito. Então, eu não sei qual técnica a mais que eles acrescentaram lá para poder facilitar as coisas, né? Então, teria que dar uma lida nesse artigo deles para ver se consegue pelo menos ir para o rank 2, para ZN, ZM, né? Tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, como o Felipe falou, são muitas perguntas sem respostas nisso aí, que dá para você trocar o peso, trocar o grupo, e por aí vai. E foi um trabalho bem extenso, feito pelo Felipe, mas um bom trabalho, o resultado ficou muito bom. Parabéns aí também pela palestra, Felipe. Obrigado. E na tese, a gente tinha feito algumas contas ali, né, também do ZM ZP alfa, né, que seria uma primeira generalização aí dos P-grupos, já pelo menos tentar pensar no caso geral, pelo menos em uma das partes, né, e aí a gente até conseguiu algumas cotas, mas eram cotas bem ruins ainda, né, eram cotas bem distantes, então a gente só meio que comentou ali na tese, mas
não avançou muito, né? É bem complicado. Por outro lado, tem bastante trabalho a se fazer, né? Então, quem tiver animado, tem bastante coisa para se pensar. Tá sem som, Vitor, eu não estou te ouvindo. Tá sem áudio, Vitor. Pois é, esqueci. Ele tá querendo que a gente faça a leitura labial, né? Tinha meia hora o Vitor falando, não? Ah. Posso ver o teorema 4? Sim. De novo? Quando você faz assim o teorema 4, ele descreve todas as sequências extremais ou é uma característica das sequências extremais? Sim, são todas as sequências extremais, elas têm que ter, então, ela aparecer esse par 00 repetido P alfa menos uma vezes, né? E aí a gente não tem, assim, como é que eu vou dizer, a cara exata dos outros termos, né? Porque sobram alfa mais B termos para a gente colocar ali. Mas a gente sabe que a gente sabe a ordem, né, deles dentro do grupo, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos um elemento de ordem P, um elemento de ordem P2, um elemento de ordem P alfa, um elemento de ordem P alfa menos 1, né? Então, a gente sabe que vão aparecendo esses termos ali. Então, mas, por exemplo, se você tem uma sequência satisfazendo essas propriedades, então ela é extrema ou não necessariamente? Sim, é. Ah, tá. Então, essa sim seria uma descrição total de todas as sequências. Sim, sim. Ah, tá interessante. Tá. Mas isso para as aponderadas. E se você tira o aponderado, tem também um resultado? Sim, o Abílio me ajuda aí. O Vitor cheio de segundas intenções, né, Vitor? O Abílio me ajuda aí, mas eu acho que deve ser algo próximo do que o Olson fez, não é, Abílio? Porque o Olson calculou ali para... O Felipe, na verdade, isso aí foi aquela discussão nossa no WhatsApp de madrugada lá, que você viu depois. Eu fiquei completamente perturbado com isso aquele dia. Mas assim, olha, eu te falo que desde que eu estou estudando com o Abílio não gosta dos constantes com peso, sem peso, não. A gente só trabalhou até agora onde a gente trabalhou com peso. Então, eu te falo assim que eu tenho pouca experiência com as constantes sem peso. Se o Abílio puder me ajudar aí, né, eu acho que deve ter uma relação com a constante de Olson aqui. Porque muitas vezes a gente na verdade, o problema inverso para P-grupo tem só aqueles resultados parciais. E aquele artigo que o Emar mandou, né, Vitor, que tem aquela relação de que você tem um elemento 1, 0, que pode repetir, no caso do rank 2, tá? 1, 0, repetir P menos uma vez ou P menos duas vezes. E aí você tem um monte de outros elementos lá que pode aparecer na frente. E aí o que você exige é que esses elementos tenham ordem T, no caso. Não pode ser elemento com ordem menor que T. Isso quer dizer que o caso não ponderado é bem mais complicado ou não tem nada a ver? Não, se você observar aí, por exemplo, o caso ponderado, nós classificamos como são as sequências extremas por rank 2. E no caso não ponderado, ainda não foi provado isso. Interessante. Então, assim, problema inverso, na verdade, eu particularmente acho bem mais difícil, né, que problema direto. O problema direto é você determinar o valor da constante. O problema inverso é você dizer como que é a sequência extrema. A sequência que não tem a soma zero que você deseja e ela é tamanho a constante menos 1. Isso é a sequência extrema. E aí você percebe que achar exemplos de sequência extrema é fácil, mas dizer como são todas elas é complicadíssimo. Por exemplo, tem uma constante, que é a constante de Halbor, que eu estou estudando há um tempo já. Pra você ter uma ideia, nem do CN os caras conseguiram classificar a sequência extrema. Nem do grupo ZN, entendeu? De tão difícil que é.
Eles conseguem escrever as letras, mas não conseguem dizer como são todas elas. Uhum. Então, assim, é um problema bem complicado. Entendi. E esse conjunto de conjunto A, né, dos elementos que ponderam as sequências, eles, assim, vocês escolheram, por exemplo, aí, nos exemplos que fizeram, que os primos com P, né? Mas, em geral, esse conjunto A que costuma ser utilizado? Qual é o realmente bem arbitrário esse conjunto A? Pode ser bem arbitrário. Ou tem específicos sendo estudados? Quer falar, Felipe? Pode. Eu falo, você me ajuda complementando. Porque, assim, esse a princípio seria o maior conjunto de pesos possível. Porque a partir do momento que você começa a aceitar números que sejam múltiplos do expoente ali, né, você começa a chegar no zero muito fácil. Então, a princípio, seria o maior conjunto possível de pesos, de forma que, assim, a propriedade passa a ser da sequência e não dos pesos, né? Então, assim, se você começa a admitir pesos igual o das sequências, enfim, igual na verdade, ali a gente poderia ter falado até de coprimos com P, né? Mas, enfim, seria um outro A possível, né? Coprimos você pode considerar e não o peso, coprimos com A. Você pode considerar o peso, por exemplo, todos os caras, de 1 até P-1, por exemplo. Isso é o que nós chamamos do problema cheio. Eles usam fully Davenport constante. Inclusive, tem isso já feito. E aí é um problema de espaço vetorial, semelhante a espaço vetorial, que você prova que, na verdade, a constante do grupo ZNR é R mais 1. Você tem uma base de tamanho R, se você acrescenta alguém, aí já não é base mais, é LD, no sentido de Z modo, e aí você consegue ali, então, mostrar que a constante é R mais 1, por exemplo. E você pode... Aí tem resultados, por exemplo, por peso, você pega só os caras que são quadrados, os pesos você pode pegar caras que só são quarta potências, os não quadrados, as unidades, como foi feito aí, e por aí vai. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades de escolha por peso. Agora, todos eles devem estar contidos no conjunto de 1 até o expoente menos 1, como o Felipe falou. Não faz sentido você ultrapassar, quando você fizer módulo expoente, isso vira de novo um cara dentro dessa lista de 1 até n menos 1. Mas, na verdade, assim, o Abílio, eu ainda acrescentei mais, assim, na verdade, não pode ser nem um divisor do expoente, né? Por exemplo, em P elevado a alfa, qualquer um que seja, se pegar pesos que sejam múltiplos de P menor do que alfa, né? P ao quadrado e tal, você ainda vai chegando no zero de forma muito fácil, porque o que a gente faz é basicamente você ir diminuindo ali a ideia da indução é essa, né? Você está em ZP alfa, ZP beta, a ideia é você abaixar para, vamos supor, ZP alfa, ZP beta menos 1. Usar a indução, né? Então, eventualmente, se você admite pesos que não sejam coprimos com expoente, você passa a chegar no zero de forma muito mais alta, mais rápido, pelos pesos e não pela característica da sequência, né? Sim. Não, é por isso que a constante, quando você considera o peso todo, ela é simplesmente um rank mais 1, porque é trivial como que você chega rapidamente no zero. Porque aí você olha mesmo a base, um conjunto linearmente dependente no Z-módulo, seria de tamanho R. Se você acrescentou mais alguém, já sempre é LD e acabou. Então, realmente é por causa disso, porque você vai ter coeficientes que vão ajudar você a produzir. Por exemplo, se o elemento, a ordem do elemento não for o expoente, você já mata ele com um único coeficiente e já dá zero, entendeu? E também a gente já estudou um artigo também que o conjunto de pesos era tipo só mais ou menos 1. É onde você pode somar elementos e subtrair elementos também. Então, cada probleminha gera infinitos problemas, né? Então... Não, ia ser impressionante, porque isso aí foi o trabalho do Felipe na dissertação de mestrado. Esse teorema do Erdős-Gisburg-Ziev aí que ele falou, 2 páginazinhas, você prova. Aí o rapaz foi fazer o análogo para o ZN, mas com mais ou menos 1. Aí o artigo já deu umas 8 páginas para provar o negócio.
Então, assim, você troca um pouquinho o peso, o negócio já muda totalmente o jeito de trabalhar. É impressionante as ferramentas. Uhum. Tá certo. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, eu não tenho, não sei se está me ouvindo aí. Sim. Sim. Eu não tenho pergunta, eu tenho mais um comentário. Primeiro, desculpa aí que cheguei atrasado. Eu tive um problema com o computador aqui. Eu estava desde o telefone, mas eu queria parabenizar o Felipe, né? Meu colega de doutorado. A gente fez doutorado juntos lá, de Brasília. Então, feliz de ver você aqui, Felipe. Eu que agradeço, Josimar. Você está me devendo uma visita aqui no Sul, né? Eu E vou. também está devendo um pisco para a Bárbara, né? Para minha esposa. Ela vai Toda pessoa que cobrar, tá? conhece, toda pessoa que conhece pediu pisco. Uhum. Devendo Já para me falaram Felipe, aqui que você para está William. devendo. Você tá devendo pisco para todo mundo aí em Uberlândia. Aí. A UFO inteira, estamos esperando desde que ele chegou, não? Aí, quando eu conheci o Abílio, a primeira coisa que me perguntou foi o pisco. Pois é. Tá famoso. A hora que você É, vir com esses piscos, aí você vai ter que fretar um avião com um estoque de pisco aí para sair dando para cara, tô todo mundo. percebendo. Mas, Pô, obrigado, cara. Tinha muito tempo bem, que a cara, gente não se pois via, é, né? pois é, desde que a gente Bacana acabou o demais. doutorado, eu não tinha conversado muito com você, né? Então, eu fico feliz de ter visto aqui você hoje. E de uma vez, desculpa por atraso aí, problema do Não, computador. que isso. Que isso. Eu queria agradecer aí primeiro de novo, né? Agradecer o Vitor ali pelo convite, né? Também agradecer também por todas as contribuições ali que, né? Enfim, eu estou aprendendo muito ali com o Vitor já na nossa pesquisa ali dos polinômios simétricos, né? E agradecer ao Abílio pelas contribuições, que não me deixou mentir sozinho aqui. E, pessoal, sempre que puderem, me convidem. A ideia é construir mais matemática, né? Isso. Muito obrigado, Felipe. Vamos parabenizar Felipe de novo? Obrigado, gente. Deixa eu parar aqui. Bom, muito obrigado, Felipe. Eu vou parar a gravação, tá?